gente vai descobrir e aprender como ser uma família perfeita? Não. Não, porque não tem como ser perfeito. E durante esse tempo nós vamos estar estudando várias famílias da Bíblia. Famílias essas, irmãos, que nós vamos ver que você acha que você tem problema na tua família? Você chegou hoje aqui falando, pastor do céu, eu não tenho jeito para minha família não. Eu te garanto que vim hoje, os outros domingos, você vai levantar a mão para o céu e falar assim, olha, graças a Deus pela família que eu tenho. E hoje, vamos começar do início. O título de hoje é Família, lugar de corações restaurados. Porém, antes de irmos para o texto bíblico, o texto que de fato vamos estar tratando, eu quero ler o primeiro versículo aqui, que é muito importante. Esse texto, irmãos, de Malaquias, para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último. Depois de Malaquias, gente, Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém. O mundo ficou no cantinho do silêncio. Deus deixou o mundo de castigo. 400 anos sem ter profeta, sem falar. Mas olha que importante. As últimas palavras que constam no Antigo Testamento, vamos imaginar que nós não temos o Novo Testamento ainda. Vamos dizer que nós só temos o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento para nós é o último livro da Bíblia. Olha como é que termina o Antigo Testamento. Malaquias 4:6, diz assim: Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam isso. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que vai definir se o mundo que nós estamos será um mundo de bênção ou de maldição, não é se a igreja é uma igreja boa, não é se os políticos são políticos bons, não é se temos dinheiro, não é se nós temos saúde. O que define a cura do mundo é se o coração dos filhos estão voltados para os pais, e se o coração dos pais estão voltados para os filhos. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: se as famílias estiverem distantes, o mundo será amaldiçoado. Porém, se as famílias se amarem, se o coração de um olhar para o outro, se os pais amarem os filhos, se os filhos amarem os pais, se a família for curada, o mundo é curado. E vocês observam que muitas vezes a gente quer resolver a coisa de fora para dentro? Sendo que a última palavra de Deus para a humanidade no Antigo Testamento era essa. Vocês querem ter um mundo curado? Vocês querem viver num Cajati abençoado? É só as famílias serem restauradas. Mas por que, pastor? Porque, meu irmão e minha irmã, se os filhos amam os pais, se os pais amam os filhos, se o pai ama a esposa e respeita, se o esposo ama a esposa e respeita, se a família é saudável, automaticamente a sociedade se torna uma sociedade saudável. Mas se as famílias forem doentes, não há possibilidade de existir uma sociedade saudável. E assim é com a igreja. A igreja é constituída de famílias. Portanto, não adianta nós fazermos curso, fazermos treinamento, tudo para querer evangelizar o mundo, sendo que nosso primeiro ministério é em casa. E o Novo Testamento ele vai dizer isso: para mim ser pastor primeiro, antes de eu ser pastor, eu tenho que ser pastor na minha casa. Olha que interessante. Antes de ser diácono, você tem que ser um bom homem, um bom esposo, um bom pai na tua
Casa. De nada adianta eu ser pastor, pregar, fazer um monte de coisa, trair minha esposa, maltratar meus filhos, ser sem vergonha. Não adianta, gente. Malaquias termina o Antigo Testamento com Deus definindo o quê? Querem ter um mundo abençoado, que o coração dos pais se voltem para os filhos, e que o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu ferirei a terra com maldição. Agora que nós entendemos isso, irmãos, vamos para a primeira família. Qual a primeira família? Adão e Eva. Olha o que aconteceu. Deus criou Adão e Eva. Porém, olha que interessante, irmãos. Nós vamos, já vou deixar uma ponte para você vir na sexta-feira, hein? Quando Deus cria Adão e Eva, Deus havia criado um lugar para deixar eles. E que lugar era esse? Paraíso. Irmãos, Deus colocou o primeiro casal, a primeira família, num paraíso. Que interessante. Deus criou um lugar perfeito para a família. Porém, vocês conhecem a história. Eva, Adão, desobedeceram, foram expulsos. Mas quando eles comem do fruto, quando Deus vai prestar conta para Adão e Eva, acontece algo interessante. Eles estão fugindo de Deus. E Deus pergunta para Adão: Adão, por que vocês estão assim? O que Adão diz? Senhor, realmente a culpa foi minha, Senhor. Foi isso que Adão falou? Não. Adão falou que a culpa é de quem? Da mulher que o quê? Tu me deste. Adão jogou a culpa para quem? Para Deus. Eu pequei, mas a culpa não é minha não, Senhor. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ai, que cara frouxo, rapaz. Pisa na bola, em vez de assumir o risco, joga a culpa a mulher. E quando Deus perguntou para Eva: e aí, Eva, a culpa foi sua mesmo? A Eva falou para quem? Não, é da serpente. Irmãos, Adão e Eva erraram, pecaram, falharam num paraíso. Num paraíso. E olha que loucura, aonde nós almejamos chegar quando a gente morrer? No paraíso. A gente sonha ir para o paraíso. E Adão e Eva não estavam satisfeitos no paraíso. Sabe, irmão, nessa história de Adão e Eva mostra muito da humanidade. Mostra que, apesar de eles viverem no paraíso, não era suficiente para eles. E nós somos assim. O homem é insuficiente. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, com a casa que temos, com a saúde que temos, com a esposa que temos, com o esposo que temos, com os filhos que temos. E muitas das vezes, por essa insatisfação, é aí que nós erramos. É aí que nós caímos. Esse homem é um traste. Ah, essa mulher já não é mais a mesma coisa. Esses meus filhos são uma praga. Essa minha mãe, esse meu pai. Aí você fala assim: pastor, é que às vezes é porque questões financeiras. Meus irmãos, tem famílias com muito dinheiro. Tem mulheres milionárias, mães, com 2, 3 filhos, que passaram o Dia das Mães sozinhas. Milionárias. Porque tem dinheiro. É tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque a família não tem. A família se desintegrou. Por causa da insatisfação. Perdeu o paraíso, porque não estava satisfeito. E sabe, meus irmãos, o que a Bíblia toda vai nos mostrar? A Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel esteve com Deus no deserto e Deus cuidou. E Adão e Eva estavam no paraíso e não estavam satisfeitos. Não é o lugar onde estamos que vai nos tornar satisfeitos com o que temos. Porque se Deus não estiver no nosso coração, irmãos, a gente pode estar no paraíso, a gente nunca vai estar satisfeito. Sempre vamos buscar algo diferente. Mas enfim, Adão e Eva pisaram na bola. Foram expulsos do paraíso.
E aí começa a vida difícil. E vamos para o texto. É um texto muito interessante, de Gênesis capítulo 4, do 1 ao 26. Diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Alguns detalhes importantíssimos, irmãos, importantíssimos. Apesar de Eva ter sido expulsa do paraíso, terem perdido a bênção do paraíso, quando ela é engravida, ela entende que ela só pôde gerar uma vida. Por quê? Deus permitiu. Isso é importante. Isso mostra como nós somos dependentes de Deus. Não é por mim, não é por você, é Deus. Porque ela entendeu que foi através de Deus que eu tive um filho homem. E sabe por que é interessante quando ela diz um filho homem? Porque lembra que lá no paraíso, diz que nascerá da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. E eu acho que Eva deve ter ficado com tanta raiva daquela serpente, que quando nasce aquele filho homem, na cabeça dela fala: é esse que vai matar aquela serpente. E a história continua. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha lá, quem que trouxe? Caim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha que interessante, gente. Aonde que está o problema aqui? Caim leva oferta ao Senhor, Abel leva oferta ao Senhor. Deus aceita a oferta de um e Deus não aceita a oferta de outro. E com isso, a Bíblia diz que Caim se enfureceu, que o rosto dele se transformou. Onde está o problema aqui? O que Caim e Abel foram fazer? Adorar a Deus, certo? Meu irmão, minha irmã, quem deveria estar levando as ofertas? Quem? Quem era o pai? Quem era o responsável pela família? Quem que Deus instituiu como cabeça? Não era para os filhos levarem, era para Adão levar. Lembra do livro de Jó? Época patriarcal, a Bíblia diz que Jó levava os sacrifícios e apresentava a Deus pelos seus filhos. Aqui está o problema. Adão, mais uma vez, se tornou omisso. Adão não ensinou seus filhos a cultuar a Deus. Talvez Adão estava bravo com Deus. Que Adão não era fácil, não. E Caim e Abel vão cultuar a Deus. Agora, pensa nessa situação. Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim, e o rosto de Caim se transforma. Vocês já viram alguém que fechou a cara? A Mari fala que eu não sei disfarçar. A Mari fala que eu não sei. Fala, amor, está na tua cara, às vezes você não gosta de alguma coisa. Mas você já viu quando alguém imagina você dar o presente para alguém e a pessoa mudar a cara, você fala, meu Deus, está na cara que você não gostou. Mas olha o que acontece, olha como o texto continua, irmãos. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos,
Lembra quando Adão e Eva pecaram no paraíso, que Deus procurou eles para conversar? Adão, Eva, cadê vocês? Eles fugiram. O que aconteceu? Deus conversando com Adão e Eva, e agora Deus quer conversar com Caim. Porque Deus viu que Caim não está legal. Deus olhou no rosto, nos olhos de Caim e falou: você não está bem. O que aconteceu? Deus sabia o que tinha acontecido? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas Deus queria que Caim exteriorizasse dentro do coração dele. Irmãos, quem tinha que estar tendo essa conversa com Caim? Adão. Adão que tinha que chegar e falar: meu filho, o que aconteceu? Por que você está aí bicudo? Por que você está magoadinho, meu filho? Não. Meus irmãos, homens, você consegue saber quando seu filho ou sua filha não estão bem? Você conhece teu filho ou tua filha decorado? De olhar para ele e falar: não está legal. Você conhece bem tua esposa? Esposa? Você conhece bem teus filhos e teu esposo? Ao ponto de quando chega em casa, só do jeito de pisar e jogar, falar: ixi, as coisas não estão legal. Se você diz: pastor, eu sei, parabéns. Parabéns. Porque significa que os corações estão voltados um para o outro. O problema é quando os corações estão distantes. E aí o filho chega em casa com o olho vermelho, o pai nem sequer percebe. Ih, nem está aí. O filho chega, vai deitar, passa, o pai nem. Daqui a pouco o filho chega com um cheirinho diferente na roupa. Cheio de cigarro. Não, estava com os amigos lá, pai. Mãe, cheio de maconha. Um carinha que passou lá e acho que pegou na minha roupa. Ah, beleza. As filhas vêm, começam a usar uma roupinha diferente, começam a conversar conversa diferente. Ah, não, é normal, é coisa de criança, é coisa de adolescente, pastor. É normal. Aí, de repente, quando viu que não há mais jeito, corre para quem? Pastor, padre, rabino, macumbeiro. Aí vai atrás de tudo quanto é coisa. Pelo amor de Deus, meu filho está perdido. Você perdeu. Porque ninguém se perde de repente, gente. Ninguém se perde do nada. É aos poucos. É aos pouquinhos. E infelizmente, a vida está tão corrida. As pessoas estão tão preocupadas com ter dinheiro, fazer curso, fazer faculdade, e os filhos vai se criando. Vai se criando. Mas pastor, eu estou pensando no futuro deles. Não está, você está pensando na tua vaidade, no teu ego. Você não está pensando nos teus filhos. Você está pensando em você. Porque se pensasse no seu filho de fato, vocês teriam eles decorados. Você sabe quem são os amigos dele. Você saberia quando eles estão legais. Quantos pais hoje pegam o caderno dos filhos para ver se tá tudo certinho, não está? As quartas-feiras agora, Deus quiser, essa semana volto com as capelanias. Vou aqui no Cajatão, toda quarta-feira. Eu vejo a luta dos professores, de todos os funcionários. Quantos pais relapsos. Filhos e filhas, professores ligam: pai, vem conversar. Aqui. Eu estou em trabalho. Eu não posso. Ou seja, te vira aí com meu filho. É responsabilidade da escola. Mas fique tranquilo que domingo eu levo ele na EBD. Lá na EBD, meu filho e minha filha vai ser abençoado. Você acha de fato que 1 hora numa igreja vai mudar tudo que seus filhos têm de influência durante a semana? Minha mãe está aqui. A última surra que eu tomei do meu pai, eu tinha 18 anos. 18 anos. Estava bêbado. Lá em Tariri, domingo à tarde, jogando truco.
Meu pai foi com meu irmão Marcelo, devia ter, sei lá, 14 anos, era bem novinho. Meu pai chega, vai lá chamar teu irmão. Aí sabe quando você quer fazer de conta que você está bem? Você dá aquela respirada. Mas rapaz, apanhei. Domingo à tarde, na frente dos meus amigos, lá em Tariri. Mas tiraram, até hoje tiram sarro de mim. Meu apelido é Faustão. Eu falei, Faustão, aquela surra. Tomei. Mas eu tive vários amigos e parentes que os pais nunca se importaram. E hoje estão perdidos. Ah, como valeu a pena. Tanto meu pai e minha mãe se importavam comigo. Mas pastor, traumatiza. Pastor, se falar não para o meu filho, tadinho, pastor, pastor, eu não posso, ele vai ficar com o notebook, ele está lá no quarto, está tranquilo, que criança tem que ter, não é intimidade, como é que fala? Privacidade. Meu irmão e minha irmã, se você acha que teu filho de 7, 8, 10, 14 anos tem maturidade para ter privacidade com a internet, você é um bocó. Você acha que teu filho com 7, 8, 10, 14 anos está no seu quarto lá e está vendo pregação? Ai, pastor, está vendo lá louvor, tá ouvindo mensagem. Antes, as más companhias, você falava assim, não sai na rua, não fala com o fulano tal que é má companhia. Hoje, as más companhias vão dentro da tua casa, meu irmão, minha irmã. Pelo WhatsApp. Pastor, o WhatsApp do meu filho, o Facebook, eu não mexo, porque é a privacidade deles. Você está perdendo os teus filhos. Deus conhecia Caim, Adão não conheceu. Adão largou os filhos. Olha que interessante, irmãos, e olha que vergonha. Partiu de Caim e Abel irem adorar a Deus. Que vergonha! Os filhos falaram, a gente não sabe direito como é que faz esse trem, mas vamos adorar a Deus? Foram! Enquanto Adão não foi. Quantos filhos têm vontade de vir para a igreja e os pais não vêm? Mas aí, quando se perde, aí se desespera. Meu irmão e minha irmã, não espere os corações se distanciarem, não. Não espere. Não espere os corações ficarem muito distantes, ao ponto de seu filho, sua filha, ser alguém talvez desconhecido na tua casa. A pandemia foi um tempo incrível para nós. Para todos. Porque muitas famílias perceberam que são totais desconhecidos. E era muito comum como pastor, ver gente falando, pastor do céu, a gente precisa ir para o culto, pastor, que saudade da igreja. Não é saudade da igreja. É porque não sabia como ficar em casa, com um monte de gente desconhecida. Esposa e filhos, não tem assunto. Não tem conversa. Na igreja, distrai. Na igreja eu fico com meus amigos, as crianças ficam lá na salinha das crianças, eu me divirto, eu vou para casa, fiz a minha parte, mas em casa, pastor, não dá. Tem famílias da igreja que os corações já estão distantes. Não caem nesse engano de achando que só o fato de vir religiosamente para a igreja torna o teu lar um lar saudável. Decore tua esposa, decore teu esposo, decore teus filhos, decore teus pais. Deus percebeu que Caim não estava bem. E aí olha o que acontece, Deus fala assim, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo para Caim, que o pecado está à porta de Caim, mas que Caim deve dominar esse pecado. Meus irmãos, você sabia que o pecado está no mundo inteiro? Não adianta criar teu filho numa bolha. Não adianta, gente. O mundo jaz do maligno, meus irmãos.
O mundo jaz do maligno. Pastor do céu, estão ensinando ideologia de gênero, estão ensinando isso. Vai ter folclore, pastor. Vamos falar de saci pererê, de mula sem cabeça, de pastor do céu, o que a gente faz? O mundo é esse. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom, no folclore vamos falar de mula sem cabeça, saci pererê. Você ensina teus filhos sobre o personagem bíblico? Você ensina seus filhos quem foi Davi, quem foi Enoque, quem foi Moisés? Não ensina. A escola está fazendo o papel dele, gente. Pastor, estão falando de ideologia de gênero. O mundo é esse, meus irmãos. Qual a conversa tem com seus filhos em casa? Eu não converso nesses assuntos. Está perdendo teus filhos. Não é função do pastor ensinar teus filhos. É tua função como pai e mãe. Nós temos um princípio cristão muito interessante de apresentar crianças aqui à frente. Mas é um termo meio complicado, porque falar apresentar a Deus, Deus conhece. Vamos consagrar. Mas a pergunta é, e vocês estão apresentando Deus aos seus filhos? Não é função de igreja, não. Não é função dos professores de EBD. É função da família. Mas Adão e Eva tiveram a família desestruturada. Perderam o paraíso. E agora estão pagando um preço alto. E o texto continua. Disse, porém, Caim a ser... Olha, Deus falou com Caim. Deus deu um toque a Caim. Deus falou, cuidado. Ó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Irmãos, nós vamos ver algumas famílias da Bíblia. E a maioria das famílias, o BO é entre irmãos. E a culpa é dos pais. Isaú e Jacó, lembra de Isaú e Jacó que enganou? Quem que pediu para Jacó enganar o pai? A mãe, Rebeca. Rebeca que chegou, meu filho, vamos enganar teu pai. José com os irmãos ficaram com tanto ódio de José, queriam matar José. Mas quem foi o culpado dos irmãos terem ódio de José? O pai que mimou José. Irmãos, a Bíblia é cheia de história de famílias destruídas por culpa dos pais. E essas histórias estão aqui, gente, para que a gente aprenda. Não está aqui de bobeira. Está para mostrar esses erros, para pelo menos minimizar os riscos de errarmos nisso também. Agora, quando Caim mata Abel, quem que Caim queria matar? Deus. Porque quem que não aceitou o presente? Deus. Caim podia matar Deus? Não. Mas ele mata seu irmão. E isso acontece com a gente. Porque em vez de Caim ver aonde que eu tenho que mudar, onde que está meu erro, o fato de Deus escolher Abel, o sacrifício de Abel incomodou tanto Caim, que ele matou o irmão. Quantos irmãos hoje não mataram já seus irmãos, não fisicamente, mas no coração? Eu brinco lá em casa, né? Sou o filho preferido, aí meu irmão fala que ele é o preferido, e assim vai. Mas quantas famílias não existe isso de fato? Quantos irmãos não se falam por culpa dos pais, por tratamentos diferentes? Quantos irmãos têm ódio do outro irmão por culpa dos pais? Porque os pais não tiveram, talvez, a maturidade em mostrar o amor da mesma maneira para todos. E aí, quando o irmão tem ódio do outro, na verdade, aquele ódio é de Deus, irmãos. Porque, na verdade, está aqui dentro é assim, porque eu não sou que nem ele. E se eu sou assim, quem que me criou? Deus me criou assim. Então, o culpado de eu ser assim é Deus. E se Deus criou meu irmão ou minha irmã melhor do que eu,
Se ela é mais inteligente, se ele é mais inteligente, se ela é mais bonita, se ele é mais bonito, se ele é mais querido, se ela é mais querida, então a culpa é Deus. Porque Deus criou ela assim, porque Deus criou ele assim. Quem que deveria estar observando tudo isso? Quem que deveria já estar cuidando disso logo quando aquilo apareceu no coraçãozinho dos filhos? Os pais. Isso acontece num culto doméstico. Isso acontece no momento de oração em casa. Isso acontece observando. Mas quando a gente está tão preocupado com o dia a dia, meus irmãos, Adão estava preocupado em cuidar do paraíso, esqueceu de Eva. Agora cadê Adão? Eu não sei, mas ele está fazendo outra coisa. Eles não foram levar os filhos para adorar a Deus, e os filhos adoraram Deus de maneira errada. Meus irmãos, em nome de Jesus, não permita que os corações de vocês se afastem de seus filhos. Orem com eles toda noite. Orem com eles na hora de comer. Orem na hora de dormir. Orem na hora de acordar. Converse. Brinque. Observe. Porque senão a gente perde os filhos dentro de casa. Porque se daqui a pouco nossos filhos estão tomando caminhos, a gente não vai conseguir trazer de volta. E aí quando a gente vai se dar conta, a gente vai perceber, pastor, eu estava tão envolvido com as coisas da igreja. Porque a igreja pode ser uma maldição em nossas vidas. Pastor, eu sou encarregado do louvor, eu sou encarregado da IBD, eu sou diácono, eu sou pastor, e eu me envolvi tanto que eu não percebi que eu perdi minha família. Tem um livro muito interessante chamado Amado Timóteo. É um livro para pastores, mas se vocês puderem comprar e ler, é fantástico. É a história de um jovem pastor, história verídica. E ele foi para o ministério, o que ele fez? Ele mandou carta para vários pastores antigos. E ele falou assim, qual a dica que vocês me dão no ministério? Para mim que estou começando o ministério agora. Aí teve uma carta de um pastor, que o nome desse pastor jovem era Timóteo. Por isso o nome do título é Amado Timóteo. E aí esse pastor falou assim, Amado Timóteo. Eu não vou saber ao certo, mas é mais ou menos assim, eu tive 35 anos no ministério. Eu tive uma igreja de 4.000 membros, fui pastor de uma igreja de 4.000 membros. Tive uma vida ministerial elogiada. Batizei muita gente, restaurei muitos casamentos, fui muito abençoador. Porém, dos meus 3 filhos, nenhum estão na igreja. E amado Timóteo, eu preferia não ser pastor de uma mega igreja. Eu preferia ser pastor de uma igreja pequena, mas ter meus filhos do meu lado. O ministério fez com que aquele pastor distanciasse o coração dele para seus filhos. Meu irmão e minha irmã, nunca permita que isso daqui, que a estrutura de igreja, faça com que vocês se afastem dos seus filhos, ou da sua esposa, ou do teu esposo. Isso não é prioridade. Lembra? A igreja é constituída de famílias. Se as nossas famílias forem saudáveis, a igreja se torna saudável. Se nossas famílias forem doentes, meus irmãos, nossa igreja será doente. Podemos ter muitas atividades, podemos ser uma igreja de 10.000 pessoas, mas viraremos apenas um depósito de pessoas que vêm aqui para distrair, para ter uma fuga. Cuidado. Olha como o texto vai continuar. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Eita, que aqui seu Moacir já ia virar uma mãozada na minha cara, hein? Gente, meu pai faleceu já no ano 2000. Meu pai, quando ele batia, deixa eu falar aqui um negócio. Ele era da igreja batista lá de Tariri. Aí eu detestava carpir quintal, gente. E até hoje eu detesto. Não me vem falar de carpir, de plantar, que eu não gosto não. E meu pai gostava. Aí um dia ele mandou carpir o quintal lá de casa, eu não carpi, mas ele veio com a vassoura e tem nas minhas costas, que a vassoura quebrou.
Aí foram os irmãos da igreja lá visitar, tal dia, eu estava bravo com meu pai. O que aconteceu? Eu falei, meu pai me bateu, quebrou uma vassoura. Mas por quê? Não fiz nada. Eu não tinha feito nada mesmo, não tinha carpido o quintal. E meu pai, ele tinha perdido um dedo por causa da diabetes. Então ele não tinha esse dedo aqui. Então eu e meus irmãos, a gente tinha uma tática. Ele não tinha muita força nessa mão. Então quando ele vinha para bater, a gente já deixava o corpo mole aqui, ia só no balanço aqui, ó. Agora preste atenção. Se com um pai ou uma mãe, se a gente for boca dura, nós podemos tomar um tapa na boca, ou de castigo, imagine com Deus. Vocês têm noção a maneira como Caim respondeu Deus, gente? Com quem que Caim aprendeu? Com o pai. Lembra no paraíso? Adão, a culpa é de quem? Da mulher que o Senhor me deu. O problema é do Senhor. Caim puxou o pai. Caim puxou o pai. A falta de reverência de Adão com Deus projetou no filho. Isso é importante para nós, gente. Isso é importante porque os filhos refletem o que somos. E se de repente você fala, meu Deus do céu, esse meu filho é uma peste, é uma praga. Pare e pense. Talvez seja um pouco do reflexo daquilo que vive em casa. Mas há uma coisa muito boa. Nós podemos quebrar esses ciclos. Nós não somos obrigados a continuar copiando as coisas erradas. Portanto, se na tua família algo era errado e continuava, em nome de Jesus, mude isso. Pastor, lá na nossa família é assim, todo mundo grita, todo mundo xinga todo mundo. Mude. Quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo. Acho bem interessante Luísa. Mário diz que ela tem meu temperamento. E lá em casa a gente não é de gritar um com o outro. E a bichinha é brava, vocês viram? Grita. E nós não somos de gritar. É dela, gente. Nossa função é educar. Ensinar. Ser firme. E os filhos projetam muitas coisas nos pais. Sabe aquele versículo bíblico muito legal? Ensine a criança no caminho que se deve andar. E quando crescer não se desviará dele. Irmãos, a gente usa aquilo para a igreja, mas não tem nada a ver com igreja. Porque quando foi escrito não existia igreja. Não tinha templo. Não existia. Mas olha que interessante. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Um pai, eu não gosto de pescar, que eu não tenho paciência. Eu acho muito legal quem pesca, mas eu não tenho paciência. Vamos supor que o pai vai ensinar o filho a pescar. Pai, me ensine a pescar. O pai vai falar assim, filho, é o seguinte, você vai lá, pega uma vara, pega qualquer coisa e vai pescar. É assim que se ensina? Como é que se ensina? A vara, essa vara, que tipo de peixe você vai pegar? Vamos lá no rio. Então, essa vara, é essa linha, é esse chumbinho, é minhoca, é massa de pão, é não sei das quantas, Aí o pai joga, o filho olha, o pai está ensinando o caminho que deve andar. Ou seja, o pai está indo pelo caminho e o filho está vindo atrás. O texto não diz aponte o caminho em que o filho deve andar. Ou seja, filho, o caminho certo é aquele, vai lá. O texto diz, ensine o caminho que deve andar. Vai andando e o filho vem atrás. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu faço é, qual o caminho que a gente está ensinando nossos filhos? Ai, pastor, como eu queria que meu filho estivesse na igreja. Qual o caminho que você trilha? Em casa, às vezes, só fala mal da igreja, só fala mal de pastor, fala mal de todo mundo. Como você quer que o bichinho queira vir para cá? O texto que o Anágua falou no início é muito legal. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, presta atenção. A alegria do camarada não foi quando chegou, foi quando ele recebeu o convite. Vou dar um exemplo bem prático. Vou jogar bola. Aí eu vou fazer um time quinta-feira. Eu vou chegar para os camaradas e falar assim, Gão, quinta-feira agora a gente vai jogar bola lá no campo lá.
Se der, se aparece, beleza? Ele vai jogar bola? Para jogar bola, como é que a gente faz? Gão, cara, quinta-feira, futebol. Ó, cara, meu irmão, você não pode faltar, hein, cara? Senão eu te arrebento, hein? Vamos lá. Futebol, conto com você. Tamo junto, hein? Não é assim? Como você convida as pessoas para vir para a igreja? Hã? Como você quer que as pessoas venham se nem você tem alegria em vir? Como você quer que alguém venha, seus filhos venham, se muitas vezes você não vem, ou não tem alegria de vir? Como que você quer que seus filhos orem, se seus filhos nunca veem você orando? Como você quer que seus filhos leiam a Bíblia, se eles nunca viram você lendo a Bíblia? Mas vê você com a camisa do Corinthians, torcendo, do Palmeiras, do Santos. Aí seu filho vira palmeirense, corintiano, santista, mas não vira um cristão. Porque talvez você não seja cristão. Lembra do Antigo Testamento? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os pais ensinavam os filhos, os pais apresentavam aos filhos o Deus que seguia. Adão não fez. Eva não fez. E o texto vai continuar. Versículo 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor, olha que sem vergonha. Meu castigo é maior do que posso suportar. Deus matou Caim? Deus arrancou uma perna de Caim? Deus furou o olho de Caim? Não. Mas o castigo de Deus, e Caim falou, meu Deus, agora eu não tenho onde ficar, vou ter que ficar fugindo. Às vezes nós somos assim. Nós pisamos tanto na bola com Deus, aí quando Deus vai nos corrigir, a gente fala, mas por que comigo, Senhor? Eu não mereço. Olha lá. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Repete-se na história de Caim, a mesma história de Adão. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Irmãos, mais uma coisa, o Antigo Testamento não é um Deus da lei, não. É o Deus da graça. Lembra quando Deus falou para Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Eles morreram no dia? Não. Ou seja, isto é graça. Caim matou Abel, ele merecia morrer? Sim. Ele morreu? Não, ainda Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém encostasse nele. Isto é graça. E esta mesma graça que está em nós. Não interessa o que você fez no teu passado, a partir do momento que você se arrepender, a partir do momento que você reconhecer e mudar de vida, a marca da graça de Deus está sobre sua vida. Por mais que os homens achem que você não mereça, se Deus colocou esse sinal da graça, meu irmão, é teu. Mas reconheça os erros. Assuma as consequências desses erros. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, assim como seu pai Adão, e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esse texto continua, e olha como vai terminar, versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então Sete era filho de quem? Adão. Também Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos. Então Enos era o que de Adão? Neto. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor.
Meus irmãos, se você ler o texto, o capítulo seguinte, ele vai dar a quantidade de tempo. Depois que Caim mata Abel, até o nascimento de Enos, passou cerca de 350 anos, até mais uma vez alguém adorar a Deus. Passou muitos anos, porque a morte, lembra, até então não havia morte, ninguém sabia o que era morte. Caim, Adão não morreu, Eva não morreu, mas eles viram seu filho morrer. E aquilo criou uma revolta tão grande na humanidade, nas pessoas daquela época, que só após o nascimento do neto deles, Enos, vários anos depois, que de novo se começou a invocar o nome do Senhor. E talvez hoje no seu coração, na tua família, talvez hoje seja o dia do nascimento de Enos. Talvez na sua família, no seu coração, você não adora a Deus há muito tempo. O teu coração está distante da família e de Deus. Você está fugindo, assim como Caim. Distante da presença de Deus. E veio hoje por uma questão de religiosidade apenas. Mas falou, pastor, não está legal o negócio, eu tenho que me acertar com Deus. Talvez hoje é um Enos nascendo na tua vida. Talvez seja o nascimento onde começar-se a evocar o nome do Senhor na tua vida, no teu coração. Porque é a graça de Deus sobre nós. E apesar de tudo que aconteceu naquela família, meus irmãos, a partir do nascimento do neto de Adão e Eva, os corações começam a se voltar a Deus novamente. Portanto, tenha diálogo com seus filhos e com seus cônjuges, em nome de Jesus. Decore, converse, tenha tempo de qualidade, não faça como Adão e Eva. Porque se eu não converso com a minha esposa em casa, no trabalho dela alguém conversa, meu irmão. Lembra da serpente? Ah, pastor, o culpado foi Eva. Onde estava Adão? Eva precisava conversar. Eva estava louca para falar. Adão não queria. Ah, vai lá, vai conversar. A serpente deu atenção a Eva. E meu brother, se você não cuidar da tua esposa, alguém vai cuidar. Se você não tiver tempo de conversar com a tua esposa, alguém vai ter. Se você não tiver tempo de conversar com teu filho, tua filha, alguém vai ter, porque a serpente está aí, o mundo jaz do maligno. Essa carência afetiva, todos nós temos. Válido também para as mulheres. Ah, esse é um grosso, esse é um capacho, isso não vale nada, isso é um banana. Enquanto você desdenha, alguém vai chegar junto. Credo, pastor. Ô, minha gente. A vida é isso. A vida é assim. Não dê ocasião. Não dê ocasião, não dê bobeira. Tenha um diálogo. Esteja atento aos detalhes na vida de quem você ama. Observe. Observe seu filho, observe sua filha. Veja as roupas que estão usando, sinta o cheiro. Veja com quem está andando. Não tenha negócio de a senha no Facebook, senha no WhatsApp com 7, 8, 10. Você está pedindo para perder eles. Você está pedindo para perder eles. Esteja atento aos detalhes. Assuma a responsabilidade espiritual dos seus filhos. Não é trazer na igreja, largar e falar, está aqui pastor, vai embora. Porque Adão fez isso com Caim e Abel. E deu no que deu. Mostre para eles. Há um tempo atrás, não, o ano passado, na época da pandemia, estava lá em casa, com a Mari, aí me ligam. Uma mãe não era da igreja. Uma mãe desesperada, a filha 12 anos. Pastor, vem aqui para me conversar, que não sei o que. Eu falei, o que aconteceu? Estava conversando com a minha filha, pastor. E ela falou para mim que ela não acredita em Deus. Vem conversar com ela, pastor. E eu estou lá almoçando, viva a voz, a Mari comendo lá. Falei, a senhora lê a Bíblia em casa?
Ah, não dá, pastor, é que eu não entendo a Bíblia. Tá. A senhora ora na sua casa? Pastor, é mais difícil ainda. Na igreja a senhora vai? Ah, pastor, nem a senhora acredita na Bíblia, em Deus. Se a senhora não acredita em Deus e quer que eu vá apresentar Deus para sua filha, não é minha função. Não é minha função. A minha responsabilidade é com a minha família, minha esposa e minha filha. Vocês são responsáveis por vocês, pelos filhos de vocês. Malaquias, lembra? Coração dos filhos se volta aos pais, dos pais se volta aos filhos. Portanto, gente, assuma a responsabilidade espiritual da sua família. E por último, pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus, porque não tem como fugir de Deus. Restaure os corações e os altares da sua família. Restaure. Torne o seu lar um pedacinho do paraíso na terra. Volte a ter diálogo. Venha com a sua família para a igreja, ou outra igreja, algum outro lugar que você se sinta bem, mas vá. Adore a Deus, de coração, não por religiosidade. Apresente a Deus a seus filhos. Fala, meu filho, eu orei por isso e Deus me respondeu. Pastor, Deus nunca me respondeu nada. Você já orou pedindo algo a Deus? Não. É o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? E você? Você já jejuou por tua família? Você já consagrou a tua família? Você já entrou na luta por tua família? Restaure esse altar, meu irmão e minha irmã. Se hoje o coração da tua família está distante um do outro, há tempo de voltar. Claro que tem. Se hoje o teu coração com Deus está distante, pare de fugir. Porque Deus está louco para colocar em você a marca como colocou em Caim. Pastor, Caim matou o irmão. Deus colocou uma marca. Ninguém toca em Caim. Ah, para o senhor é fácil, pastor. Não é, gente. Com 24 anos eu me casei. Não durou um ano o casamento. Demorei 10 anos para lidar com isso. Pensei em me matar, me isolei, passei tanta dificuldade. A graça de Deus com o novo casamento, com a minha filha, meu Deus do céu. Eu mereço? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas eu sou Caim. Beleza, Deus perdoou. Deus selou, a graça está sobre mim. Restaurei meu altar. Consagrei minha vida, da minha família, e vamos. Eu não sei qual é o teu problema hoje, cara. Mas eu sei que tem chance. Deus quer te marcar hoje. Eu não costumo fazer apelo de vir aqui à frente, porque às vezes no momento da emoção a pessoa vem. Mas eu vou dizer o que eu sempre digo. Se você entendeu esta palavra, se você quer entregar a tua vida a Cristo, se você quer parar de fugir de Cristo, se você reconhece os teus erros, e entende que as consequências você merece, ô pastor, está difícil, mas eu mereço. Tenha a hombridade de aceitar as consequências do seu erro, pedir perdão a Deus, pedir perdão que você tem que pedir, falar, pastor, eu quero me reconciliar com Deus, me procure depois, eu vou estar lá na porta no finalzinho. Dá um abraço, fala assim, pastor, quero conversar com o Senhor, vamos marcar uma conversa, vai pegar, te vem. Se quiser entregar a vida a Cristo, vamos marcar um batismo para o final do ano já, vamos andar junto, e, é só glória. Pastor, estou distante de Deus, eu sei que eu já sou batizado, entreguei, mas eu volte. Ei, volte. Não perde tempo não. Quanto mais tempo, mais distante nós vamos. E coloque tua família no altar. Venha quarta-feira no culto de oração, venha sexta-feira no sextou, venha domingo, venha na IBD, traga sua família. Porque para levar para a festa você leva, para levar para o futebol você leva, para levar para baile você leva. Se dedique da mesma forma. Consagre teus filhos, tua família a Deus. Amém? Queria chamar o Ministério Louvor para vir à frente. Eles vão cantar o último louvor. E eu vou estar orando nesse momento.
Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. E se você acha que a tua família não tem mais jeito, relaxa, claro que tem, porque tudo tem jeito. Enquanto a vida há jeito, há esperança. E se você hoje quer entregar a tua vida a Cristo, converse comigo lá na frente. Vamos marcar uma conversa. Vamos andar junto. E restaure o altar no teu coração, restaure o altar na tua família, para a honra e glória de Deus. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, Senhor Jesus. Pai amado, abençoa-nos, porque de fato não há família perfeita, Deus. Porque somos imperfeitos. E muitos aqui talvez estão aqui hoje, ó Pai, com o coração partido. Talvez pais que não estejam falando com os filhos, irmãos que não estejam falando com irmãos, esposo que não esteja falando com esposa. Em nome de Jesus, que esses corações se voltem, ó Pai. Que os altares sejam restaurados. Que as uniões voltem, que haja alegria à mesa de novo. Que eles possam se juntar para jantar, para almoçar, para tomar café, para dar risada, para ser feliz. Porque essa é a tua vontade. O Senhor criou o paraíso para colocar o homem no paraíso. Mas muitas vezes, por não estarmos satisfeitos com o que temos, nós perdemos o paraíso, ó Pai. Nos perdoe. Se há alguém aqui que está brincando com o pecado, se há alguém aqui que está flertando com o pecado, está dando ouvidos à serpente, em nome de Jesus, que se arrependa e que pare com isso. Se há alguém aqui que está distante dos filhos, que em nome de Jesus volte a olhar com carinho e com amor para seus filhos. Se existem casais que já estão tão distantes, que se esfriou tanto, que em nome de Jesus essa chama se acenda novamente, e que esse lar seja restaurado para a tua glória, ó Pai. E nos abençoe, nos guarde, nos proteja, porque dependemos totalmente do Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares, dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.